Osmando, eu sigo contigo porque traz para a gente agora os recursos. Atenção, os recursos que vão ser usados para um projeto que nós já trouxemos aqui, que garante, dá condições da permanência dos jovens no ensino médio. Para a gente contextualizar, a gente tem inclusive, Osmando, uns dados que trazem para a gente esta situação dos jovens, sobretudo o jovem pobre no ensino médio. É uma cartela que mostra como é a situação do jovem brasileiro com relação ao ensino médio, que justifica todo esse programa que garante recursos financeiros para que ele continue, para que ele exerça o seu papel de estudante. São 500 mil jovens que deixam os estudos por ano no Brasil. Entre os 20% mais pobres, menos da metade conclui o ensino médio. Já entre os 20% mais ricos, esse índice de conclusão do ensino médio passa de 94%. Para você ver como é a situação. Jovens que abandonam a escola, eles têm dificuldade para um emprego formal, para carteira assinada. Tem uma expectativa de vida 3 anos menor. E tem perdas econômicas que chegam, somando todo o bolo, a 220 bilhões de reais. Os dados são do PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, para você ver a disparidade. Entre os 20% jovens mais pobres do Brasil, menos da metade, menos de 50%, conclui o ensino médio. E aí, diante desse cenário, tem dificuldade para ter um emprego de carteira assinada, vive 3 anos menos e deixa de ter recursos, tem uma perda econômica considerável no decorrer da sua vida. Estamos falando de 500 mil jovens que deixam os estudos por ano no Brasil. E aí o governo lança a mão desse programa, que o Osmando vai explicar direitinho para a gente, financiando esse ensino médio e vai explicar também a origem desse recurso. De onde vem o dinheiro, Osmando? Veja bem, Ananias, foi excelente essa cartela que você apresenta, que está no texto que amanhã eu publico no Jornal Meu Norte, mas que já está hoje no portal meunorte.com. Esse dinheiro, esse fundo que é criado com a medida provisória que o presidente Lula encaminhou ao Senado, ele prevê a aplicação de 20 bilhões de reais para custear esse fundo. Nós estávamos falando de que a taxação das grandes fortunas vão trazer para o ano 20 bilhões de reais, que é exatamente esse valor que... Mas o financiamento desse fundo não vem direto das receitas diretas da União. O presidente, numa decisão bastante inteligente, acho que nisso tudo tem a presença do ministro Haddad, junto com o ministro da Educação, de formular um programa de bolsa e de poupança que vai ser financiado por dinheiro vindo da exploração de petróleo e de gás. Isso significa que são recursos extras, recursos que não vão fazer diferença negativa no equilíbrio fiscal tão proclamado, tão exigido, tão cobrado pela grande mídia, por setores de oposição e por setores da economia paulista que não querem que o governo faça gastos com os serviços públicos, querem que tenha um Estado bem pequenininho, como muitos defendem, e que cada dia tem menos presença nas atividades públicas, inclusive em educação e em saúde, como alguns governadores, inclusive, têm proposto. Pois bem, esse dinheiro vem exatamente dessa destinação social que a Petrobras passou
já teve no passado, nas primeiras gestões do presidente Lula e também da presidente Dilma, e que volta a ter ênfase maior agora, quando a Petrobras começa a se restabelecer, a se afirmar como a maior estatal brasileira e uma das maiores estatais de exploração de petróleo e óleo do mundo. Esse dinheiro vem exatamente da exploração de petróleo e de gás. Pois bem, o quadro que é visto hoje pela Unesco, pelo PNUD da ONU, SESI e Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, fizeram uma pesquisa recente, eu já inclusive citei essa pesquisa há alguns dias aqui, em que mostra exatamente isso, que meio milhão de jovens de 16 anos, nessa faixa de 16 anos, largam o ensino médio, porque é exatamente no período mais conflitante da vida do adolescente, quando ele se sente desejoso de ter um dinheirinho no bolso e ajudar a família, de poder fazer um lanche com a namorada. E aí vem a pressão e aqueles lá de baixo, dos setores mais pobres da sociedade, passam a ter dificuldades e aí abandonam o ensino médio. E isso traz um prejuízo não apenas para ele, para aquele jovem que está abandonando e para a sua família, mas traz, num quadro geral, um prejuízo muito grande para o ensino público brasileiro e para o futuro do país. Porque quanto mais jovem você tiver fora do ensino, exatamente numa idade perigosa, em que o jovem passa a contar com a insegurança, e sobretudo depois que ele larga o ensino e não tendo emprego, ele corre o risco de ir para atividades ilegais e até para atividades criminosas. Tanto que as estatísticas também mostram que entre os assassinatos de jovens do Brasil, exatamente essa faixa de 16 até 21 anos são as que têm maior incidência. Então, é uma atitude interessante em que ela tem alguns aspectos que são muito expressivos. O primeiro, de permitir, de estimular que o jovem permaneça na escola e que conclua o ensino médio, dando a ele o dinheiro para que ele possa se manter e, ao final de cada ano, ele possa sacar essa poupança para aplicar em coisas que sejam necessárias para a vida dele e para a vida das suas famílias. O segundo aspecto é a reafirmação pelo presidente Lula de que é sim papel do Estado cuidar da educação, cumprindo a Constituição que garante que todo brasileiro deve ter ensino superior, ensino gratuito de boa qualidade. O terceiro aspecto é que vai buscar dinheiro de onde não vinha, buscar dinheiro exatamente da exploração do gás e do petróleo. E, por último, reafirmar que é pela educação que se chega à construção de um país decente, e esse país precisa muito ser decente para ter um futuro que todos esperamos que seja mais feliz e mais igual, menos desigual, menos tragicamente desigual.